Olá pessoal, bom dia. Mais uma vez aqui ao vivo, mais uma vez com a mensagem de Deus para o seu coração, tá? Hoje estou começando praticamente na hora, né? E sabe, eu queria bater um papo com vocês hoje sobre uma questão que às vezes a gente não está muito atento, mas que a gente precisa ficar atento, principalmente você que está dentro da igreja, você que está dentro de uma comunidade, né? A gente às vezes tem algumas questões que a gente não dá tanta importância, né? Mas olha, no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 13, Jesus ele estava falando sobre a grande tribulação. Ele estava falando ali sobre o final dos tempos, né? Explicando para o pessoal sobre a questão do final dos tempos. E logo no final, no meio do sermão ali que ele estava dando, ele falou o seguinte: olha, então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredite, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais, prodígios, para enganarem, se possível, até os escolhidos. Né? Sábado, inclusive, eu estava pregando para os jovens na igreja e eu falei sobre esse texto, né? Que Satanás ele é astuto, ele consegue se infiltrar de tal maneira que ele nos engana. E às vezes a gente procura Cristo em lugares onde Cristo não está. E tem gente que fala, olha, Cristo está ali, Cristo está naquele lugar. E na verdade, o próprio Cristo está falando, não acredite nisso, não vá. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é única. Né? Cristo, ele está no nosso coração através do Espírito Santo. Né? E o que diz aqui na Bíblia é a verdade sobre Cristo. Mas a gente às vezes se confunde, por quê? Porque o nosso inimigo maior, ele quer nos confundir. Na verdade, o nosso inimigo maior é aquele que põe dúvida. Ele pôs dúvida lá atrás em Eva, né? Conforme eu falei sábado também na igreja. Quando a serpente vai conversar com Eva, a serpente não oferece o pecado de cara. Né? A serpente ela começa num diálogo e ela pergunta para Eva o que foi que Deus falou para vocês. E aí Eva fala, não, ele falou que a gente pode comer de qualquer árvore do jardim, menos da que está no centro do jardim. Daquela a gente não deve comer, porque o dia que comermos certamente morreremos. Aí a serpente fala para ela, é certo que não vão morrer, ou certamente não morrerão. Ele falou isso porque o dia que vocês comerem dessa árvore, vocês vão ficar igual a ele, vocês vão ter o entendimento que ele tem. Ou seja, ela mexeu com Eva numa parte que Satanás mexe com todos nós até hoje, que é na dúvida. Ele coloca dúvida em cada um de nós, para que a gente, aí sim, fique de guarda baixa para ceder às tentações e para cair no pecado. Né? A dúvida é hoje o principal problema, né, que nos coloca diante do pecado. Então a primeira coisa que Satanás faz com a gente é baixar nossa guarda através da dúvida. E através da dúvida ele causa dissensão. Ele começa a provocar discussões e essas discussões não contribuem nada para o reino dos céus. Né? Semana passada o pessoal estava discutindo sobre a canonização da irmã Dulce. Né? Ficam umas pessoas falando mal, outras pessoas defendendo, e essa discussão, na verdade, essa dissensão contribui somente para o inimigo, não contribui para o reino de Deus. Né? O julgamento é do Senhor. Né? Então a gente começa a entrar em discussões, ou até mesmo entre os pastores, né? Entre irmãos, às vezes entre colegas de trabalho, começa a criar dissensões porque, por causa da dúvida que Satanás põe na nossa mente. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Primeira coisa é a gente ter certeza da nossa salvação. A primeira coisa é a gente não ter dúvida de que Jesus veio para nos salvar. Ontem eu postei no meu history, pelo menos o que deu certo, acho que no Instagram deu certo, no Facebook acho que ficou cortado, mas
Mas o que eu falei foi o seguinte, né? Que lá em João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse crer em Jesus é muito além de acreditar que ele existe. O crer em Jesus, aí eu dei o exemplo do médico, né? Você vai no médico que alguém te indicou, e você chega lá, você está vendo o médico, você sabe que o médico existe. Agora, você acreditar no médico, é ele te receitar um remédio e você fala, pô, esse remédio eu vou tomar porque eu acreditei que esse médico vai me curar. E aí então você vai lá, toma um remédio, por quê? Porque você acreditou no médico. O médico falou, olha, para você curar desse problema, você tem que tomar tal remédio. E aí você vai lá e toma aquele remédio indicado. Por quê? Porque você acreditou no médico. E acreditar em Jesus é isso, não é simplesmente você acreditar que ele existe. Quando você fala eu creio em Cristo, você tem que pensar o seguinte, que você crê nos ensinamentos que ele nos deixou. Você crê nas palavras dele, você crê naquilo que ele te receitou. Né? Então ele fala, olha, cuidado, para você alcançar a vida eterna, você tem que fazer tal coisa. Olha, cuidado com o inimigo, porque vão aparecer falsos profetas, falsos cristos, que vão enganar, inclusive os eleitos. Então, acreditar em Cristo é crer nas palavras que ele nos deixou, é crer naquilo que ele nos ensinou, né? É tomar o remédio que ele nos receitou. Isso é crer em Jesus Cristo. Mas o que acontece hoje é que muita gente não está disposto a isso. Muita gente deixa se enganar, muita gente deixa se levar. Queria mandar um abraço para todo mundo que está me assistindo aí ao vivo, viu? O Alex, a Helena, a Cileia, a Regina, a Isilda, a Gi, o Wilde, o Valdenê, a Terezinha, a Graciele. Ô Graci, até acertou. Deus abençoe vocês todos, viu? A Eliane Marinho, Deus abençoe vocês. Eu queria ler um texto com vocês que está lá na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo, está marcado aqui, no capítulo 11. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para o seu marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E eu sou rude na palavra, eu sou contudo, mas não sou contudo na ciência. Mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. O que Paulo está falando aqui? Paulo está mandando essa carta aos Coríntios no momento em que a situação não estava boa na igreja da cidade de Corinto. Né? Paulo já tinha ido visitá-los, ele abriu a igreja, depois ele recebeu um recado de uma família lá de Corinto que as coisas lá estavam ruins, que o povo estava profanando a igreja de Deus, que estavam brigando demais. Na verdade, Satanás tinha colocado uma dissensão dentro da igreja muito grande. E aí Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, dando orientações de como que eles deveriam se comportar nos cultos, como que eles deveriam se comportar, né, diante de Deus, no momento das orações. Paulo recebeu também uma comitiva de pessoas de Corinto depois para conversar e para se orientar, né? As pessoas foram até ele para pedir orientação de como que eles deveriam conduzir. E Paulo escreveu para eles a carta explicando como que eles deveriam fazer. Depois disso, Paulo vai a Corinto pessoalmente, e essa ida dele a Corinto não foi muito boa, não foi muito agradável. Né? Se você pegar na segunda carta, aí no capítulo 2, você vai ver que ele fala que a próxima vez que ele voltasse lá, não queria que fosse como foi, né? Porque eles devem ter tido muita discussão. Por que isso? Porque apareceram alguns
se colocando como apóstolos dentro da igreja. Cuidado quando a pessoa se intitula um apóstolo, né, sem ter sido levantado pelo povo ou por alguma igreja, né, por alguém, por algum sacerdote de Deus. Às vezes a pessoa, vou abrir uma igreja e vou ser o apóstolo. Cuidado. E lá em Corinto apareceu isso. Olha, eu vou... surgiam pessoas lá se dizendo apóstolos de Cristo, mas pregando algo diferente daquilo que Paulo tinha pregado a eles. E Paulo tem até... no momento que Paulo fala o seguinte: olha, eu não recebi isso de homem nenhum, eu recebi do próprio Cristo, por revelação, tudo que eu ensino a vocês. E aqui ele está falando para os coríntios, para os coríntios, fala assim, não se aparte da simplicidade de Cristo, porque é isso, as pessoas querem complicar demais o evangelho, as pessoas querem nos colocar um evangelho diferente daquilo que o próprio Cristo nos ensinou, né? Paulo tem um momento aqui que ele fala assim, eu acho que está no capítulo 13, depois eu vou ler para vocês aqui, mas Paulo fala assim: olha, Cristo morreu na cruz na sua fraqueza, mas ele é forte porque ele vive, ele venceu a própria morte. E é isso, o evangelho é isso. Jesus Cristo, ele veio, morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou. Para quê? Para nos levar para a vida eterna. Ele veio para nos dar testemunho, para nos falar do reino, e aí nos levar então para esse reino, para nos levar para a eternidade. É simples o evangelho dessa forma. Jesus, ele nos ama e ele veio para nos levar para a eternidade. E aí não adianta a gente querer inventar muita coisa, não adianta a gente querer criar rótulos e começar a inventar muita coisa e sair dessa simplicidade de Deus. Mas o que acontece? Satanás vem e coloca dúvida. Pô, mas será que ele é realmente tudo isso? Porque ele morreu, né? Mas é isso que eu falo, não aceite esse tipo de dúvida, porque o mesmo Cristo que morreu é o mesmo Cristo que venceu a morte e ressuscitou para nos levar para a eternidade. Então nós não podemos ter dúvida da nossa salvação, nós não podemos ter dúvida que Cristo veio realmente para nos levar, para nos abençoar. Então, mas o que acontece? Satanás vem, baixa a nossa guarda com a dúvida e depois introduz o pecado. Lembra, eu já falei isso algumas vezes, como se fosse uma luta de boxe, né? Que o lutador ele tem que ficar com as duas mãos na frente para proteger o rosto, porque se ele tomar um direto na região da cabeça, ele cai, pode perder a luta por nocaute. Então ele fica com a guarda erguida para se proteger. E aí o que acontece? O adversário tenta o tempo todo baixar a guarda dele. Então dá murro embaixo para ver se ele abaixa o braço e tal. E fica a luta toda, um adversário tentando que o outro abaixe a guarda para que ele entre com o direto e derrube o seu adversário. E Satanás faz isso com a gente. Quando você está com a fé, quando você está ligado em Cristo, que você está com a sua guarda erguida, Satanás ele fica esperando ou tentando abaixar a sua guarda para ele entrar com direto e te derrubar. E é isso, nós precisamos tomar cuidado, né? E aí vem então essa questão da dissensão da igreja, quer criar dúvida, quer criar discussão entre o povo, quer criar briga nas comunidades, para que as pessoas brigando percam o foco que é Cristo Jesus. Então esse é que eu quero te apresentar. É um Cristo simples que morreu e ressuscitou, que venceu a própria morte e quer nos levar para a eternidade, longe do pecado, porque a morte dele foi para nos purificar do pecado, né? Mas nós temos que tomar cuidado. Eu contei também na igreja a história do veneno, né? Que existe o veneno de formiga, que a formiga é assim, a produção é muito grande, rápida. Uma formiga produtora ou reprodutora, ela consegue reproduzir milhares de formigas num dia. Então toda vez que tem muita formiga, principalmente aquela formiga doceira, que é uma pequenininha, que faz trilha aí na sua cozinha, toda vez que tem, você tentar matar essas formigas não vai adiantar, porque você mata aqui, mas está nascendo 1000 lá no ninho delas, né? Então não para. Então tem um veneno que é o seguinte, que as formigas comem, as pessoas põem perto do açúcar, perto do doce onde elas vêm, as formigas pegam aquele veneno e levam para o ninho. E quando chega lá, o veneno faz efeito. Não faz efeito aqui a hora que ela pega, faz efeito lá dentro do formigueiro, porque aí ele mata não só aquela, mas mata todas as formigas que estão no formigueiro, inclusive a formiga reprodutora.
né? Então o que o Satanás está fazendo hoje com as igrejas, principalmente, é isso. Ele está implantando veneno em pessoas e as pessoas levam esse veneno para dentro da igreja sem perceber. Sem perceber, pessoas estão trazendo o pecado, estão trazendo a dissensão, a discussão para dentro da igreja, sem perceber. Elas estão, na verdade, a serviço do inimigo, sem perceber. Então, nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus, para que esse veneno que Satanás tem tentado colocar não nos atinja e não nos use para atingir pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos realmente tomar cuidado para que a gente não seja assolado. Mas enfim, Paulo está aqui. Ele tinha feito a visita lá em Corinto, a visita não foi boa. Ele teve muitos problemas, a ponto de o pessoal querer prova dele de que ele falava em nome de Jesus, ou de que Jesus operava através dele. Eles queriam uma prova disso, né? E aí aquilo ali chateou demais a Paulo. Porque Paulo fala assim, olha, eu tenho preparado vocês como se prepara uma virgem para um casamento. Eu tenho preparado vocês para entregar vocês para Cristo. Porque quando o noivo vier, que é Cristo Jesus, para buscar a igreja, vocês estejam realmente preparados, como uma noiva vai preparada para o casamento. Paulo está falando isso aqui para eles. Ou seja, eu estou falando para vocês a palavra da verdade, uma palavra de salvação. O que para o homem, o que para o mundo parece loucura, na verdade, para nós que conhecemos a Cristo, é a palavra da salvação, né? A loucura de Deus, na verdade, é a nossa salvação, é a sabedoria diante de nós que somos salvos. Então essa questão de Jesus ter morrido e ter ressuscitado, que para muitos parece ser loucura, para nós é uma palavra de salvação, né? E Paulo então está orientando aqui o pessoal de Corinto. Paulo teve alguns problemas, inclusive ele é obrigado a se colocar, olha, eu sou hebreu de hebreu, quando eu persegui o judaísmo, eu fui lá, quando ele escreve para os Gálatas, ele fala isso. Quer ver? Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele fala assim, olha, maravilho-me de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou a graça de Cristo para um outro evangelho. Então falando, vocês foram muito fracos, rapidamente vocês se entregaram a outro tipo de evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também o digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, que seja anátema, ou seja, que seja uma maldição, que seja para condenação, né, para maldição. Porque persuado eu agora homens ou a Deus? Procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas foi pela revelação de Jesus Cristo. Paulo aqui está se defendendo. Ele está se defendendo de uma acusação que estão fazendo a ele, de que ele não falava em nome de Cristo. Aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele também se defende. E ele fala, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhos será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo, que quando estava presente, mas agora estando ausente, o digo aos que antes pecaram e a todos os mais, que se de outra vez for ter com vocês, não os perdoarei, visto que buscais uma prova de Cristo, que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Olha só, Paulo aqui está falando o que eu acabei de falar para vocês. Ele fala, primeiro, vocês estão pedindo uma prova de que eu falo em nome de Cristo, que Cristo opera em mim, e aí depois ele fala, olha, se ele morreu na cruz, na sua fraqueza,
Ele é forte porque ele vive pelo poder de Deus. E é isso que acontece com a gente. Em Cristo nós precisamos ser fracos para entender que nós somos totalmente dependentes da graça e da glória de Deus na nossa vida. E a partir do momento em que a gente se torna fraco por Cristo, a gente se fortalece pelo poder de Deus em nossas vidas, né? Então nós precisamos ter esse cuidado, sabe? E parar de brigar, parar de criar dissensão dentro da igreja, parar de acusar os nossos irmãos, sabe? É uma coisa tão ruim, sabe? E esses falsos cristos, falsos profetas, que a própria Bíblia cita, hoje ficou mais fácil ainda, porque hoje não precisam nem ir na igreja. Hoje, com o advento da internet, olha para vocês estão me assistindo pela internet. É muito fácil as pessoas entrar na vida dos outros através da internet, através das redes sociais, né? Hoje ficou muito mais fácil, principalmente para o inimigo entrar e poder falar heresias, poder falar coisas que não são verdades para os nossos irmãos, né? Hoje você ouve a internet, tem uma pessoa lá falando qualquer coisa, falando que é o próprio Cristo, falando em nome de Deus, fala em poder de Deus, mas na verdade está a serviço de Satanás, é aquela formiguinha que levou o veneno para dentro do formigueiro, né? Nós precisamos parar de acusar os nossos irmãos, precisamos parar com essa discussão, deixar que Deus possa definir ou decidir ou julgar a cada um de nós. Nós não temos capacidade para isso. Ninguém, você não consegue saber o que está passando no coração do seu irmão. Então você é incapaz de julgá-lo. Porque às vezes você julga pela aparência. E esse tempo atrás, eu até comentei na igreja, eu tenho lá em casa um laguinho pequenininho, onde eu gosto de carpas, e eu soltei carpas lá. E um dia eu cheguei em casa e a carpa estava fora do lago e um gatinho estava deitado do lado dela. Eu tenho um gatinho, estava o gatinho deitado do lado da carpa. E eu pensei, esse gato tirou a carpa do lago para comer, mas não tinha comido, ele estava só do lado dela, né? Mas o que acontece? Quando você olha, né, o que estava acontecendo ali, não deixava dúvida. Tinha um peixe fora do lago e o gato deitado lá dele. Eu falei assim, o gato tirou o peixe e matou. Mas como eu tenho uma câmera, né, que fica em cima do lago, eu fui lá e puxei para ver o que tinha acontecido. E aí na câmera dá para ver claramente que o peixe pulou sozinho para fora, ele deu um salto e caiu fora do lago. E ele começa a se bater para tentar voltar para o lago, mas ele não consegue, ele fica só se batendo, até que ele chega uma hora que ele não consegue mais e ele morre, não tinha ninguém em casa. E ele morreu ali. E aí o gato saiu, viu aquilo lá, saiu e ficou deitado do lado dele e ficou vigiando o peixe ali até a gente chegar. Ele não tocou no peixe. E ficou ali, ficou deitado do lado do peixe. A hora que a gente chegou é que ele saiu de perto. Uma coisa impressionante. Então, mas quem chega e olha, pensa, o gato matou o peixe, né? Mas por que não comeu, né? E na verdade, quando você vai ver, o gatinho não fez nada para o peixe, né? A gente, quando olha para o irmão, a gente vê às vezes uma cena e a gente na hora quer acusar, na hora a gente quer falar, puxa, o gato pegou o peixe, né? Mas na verdade nós não temos capacidade. Por quê? Porque nós não conhecemos o coração do nosso irmão. Nós não conhecemos o que se passa dentro do nosso irmão. E aí a gente quer julgar e às vezes julga errado, né? Então o julgamento precisa ser por parte de Deus. Deus é que tem que julgar, porque Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele sonda o profundo da nossa alma e Ele sabe os nossos pensamentos e Ele sabe aquilo que vai no nosso coração. Então nós precisamos parar de ouvir falsos profetas, de ouvir falsos mestres, falsos cristos, e entender que a verdade está aqui e nós precisamos dessa verdade para a gente alcançar a vida eterna. Eu vou encerrar contando a historinha que eu vi essa semana que passou, por causa dos professores, teve uma homenagem, e um rapaz falou para o professor, falou, olha, eu conheço, depois de muito tempo, um homem já encontrou um senhorzinho e falou, eu conheço você. Ele falou, você me conhece da onde? Ele falou, você foi meu professor. Ele, legal, mas eu também conheço você, você foi meu aluno e eu lembro disso, eu lembro de você.
E aí o aluno falou pro professor, falou, olha, o senhor fez uma diferença muito grande na minha vida. Hoje eu sou professor por causa do senhor. Aí o professor dele falou, é mesmo? Mas por quê? Foi por causa do episódio do relógio. O senhor lembra do episódio do relógio? Eu falei, eu lembro, mas por que eu fiz de tão maravilhoso assim que mudou sua vida? Ele falou, eu tinha tudo para ter virado um bandido, para ter virado um ladrão, mas a sua atitude comigo me fez repensar. E eu falei, eu quero ser igual esse homem. E aí me tornei um professor. E o professor falou para ele, mas o que foi que eu fiz? Ele falou, no episódio do relógio, eu lembro que eu era um garoto pobre e um menino da nossa classe ganhou um relógio. E era um menino rico. E eu fiquei com muita inveja daquele menino porque ele ganhou um relógio caro. E ele descuidou, ele deixou o relógio em cima da carteira, eu fui lá e roubei o relógio dele, pus o relógio no bolso. E ele, quando voltou para a carteira, ele falou, professor, roubaram o meu relógio. E aí o senhor então disse, bom, o relógio dele não saiu daqui, certo? Então ele está aqui na classe. O senhor foi lá e trancou a porta. Falou, então ninguém vai sair e a pessoa que pegou vai devolver o relógio dele. E aquele dia eu fiquei pensando, eu não posso devolver esse relógio, eu vou passar uma vergonha, vai ser um vexame para mim eu devolver esse relógio aqui. E eu peguei e fiquei quietinho, não falei nada. E aí então o senhor disse, olha, já que o relógio está aqui, a gente sabe que alguém pegou, vai todo mundo ficar em fila. E vocês vão fechar os olhos. Ninguém pode abrir os olhos. E eu vou um por um. E vou verificar no bolso de cada um. Quem tiver com o relógio, ninguém vai saber. Eu vou pegar o relógio, vou devolver para o dono e ninguém vai saber quem é o dono desse relógio. Ou melhor, quem pegou o relógio. E aí eles ficaram em fila. E o professor foi, um por um, enfiando a mão no bolso, um por fora, não tá. E o moço fala, quando o senhor colocou a mão no meu bolso, o senhor achou o relógio. O senhor tirou o relógio e continuou procurando, para que ninguém percebesse que o senhor já tinha encontrado o relógio ali comigo. O senhor, depois que pegou o relógio, o senhor continuou para não me acusar do roubo. E o senhor foi até o último aluno e depois voltou lá para frente da classe e pediu para que todo mundo abrisse os olhos. E aí todo mundo abriu e o senhor então mostrou o relógio. E aí devolveu o relógio para o dono. E aquilo ali para mim fez uma diferença, porque o senhor queria resolver o problema, o senhor não queria acusar ninguém. O senhor não queria que ninguém me condenasse. E aí então aquilo ali mudou minha vida, porque eu falei, puxa, esse homem eu quero ser igual a ele, porque ele não está preocupado em condenar pessoas, ele não está preocupado em apontar erros, o que ele está preocupado é em resolver os problemas. E o senhor resolveu o problema, devolveu o relógio do rapaz e resolveu o meu problema também, porque eu poderia ter saído dali disposto a roubar, disposto a continuar roubando, e na verdade eu tive uma lição de vida, e a partir dali eu não quis mais me envolver com isso. Por quê? Porque o senhor me deu um grande exemplo. E o professor ficou emocionado, falou, puxa, que história legal, e eu fico muito feliz de ter feito isso, e sinceramente, eu nem imaginava que tinha sido você. E o rapaz falou, mas o senhor não lembra do episódio do relógio? Eu falei, eu lembro do episódio do relógio, eu só não sabia que tinha sido você. E o rapaz falou, como o senhor não sabia? O senhor tirou o relógio do meu bolso. Ele falou, então, é que quando eu pedi para todo mundo ficar de olho fechado, eu também fechei meus olhos. E então, quando eu achei o relógio, eu não sabia no bolso de quem que eu achei. Por quê? Porque ele não queria, deu mais um exemplo, cara. Ele realmente não queria acusar ninguém. E nós como igreja, nós como pessoas que se dizem cristãs, nós precisamos aprender que nós não podemos acusar as pessoas. Que nós devemos fechar os nossos olhos quando o assunto é julgamento. Né? Não estou falando para você fechar os olhos para os erros de seus irmãos, mas para o julgamento. Você não deve julgar ninguém, porque só Deus tem capacidade de julgar cada um de nós, né? E que a gente possa também ficar com essa verdade, que muitos aparecerão falando em nome de Cristo, mas que nós precisamos saber diferenciar aqueles que realmente falam que são usados por Deus e aqueles que estão a serviço do inimigo maior, tá? Então eu chamo você para essa reflexão, beleza, amado? Que Deus possa te abençoar poderosamente, e terça-feira que vem, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez com a palavra de Deus para o seu coração, tá bom? Mandar um abraço para todo mundo que esteve nos assistindo. Olha, muita gente hoje nos assistiu ao vivo, hein? Então mandar de novo um abraço para o Alex, para Helena, para Cileia, para Regina, para Isilda, para Gi, para o Hilde,
pro Valdenê, pra Terezinha, pra Graciele, pra Eliana, pra Silvia Carvalho, pra Sandra, pra dona Sandra Munhoz, pro Sérgio Carrara, que Deus te abençoe, viu, Sérgio, meu grande irmão, pro Ezequiel, que Deus te abençoe também, Ezequiel, pro Marcelo José, que Deus abençoe, Marcos Cavalcante, um grande abraço, o João Carlos, que Deus te abençoe, a Yolanda, Deus abençoe também, a missionária, a pastora Jarina, que Deus te abençoe, o Flávio Lamas, meu irmão também, que Deus te abençoe, viu, Flavinho, poderosamente, a Terezinha, o Edson, a Vânia, o Márcio, o Vanderlei, a Gi, bom, todo mundo. Que Deus abençoe poderosamente a cada um de vocês, viu? E eu vou fazer uma oração para a gente encerrar essa mensagem. Que Deus possa tocar no seu coração. Senhor, eu quero te pedir primeiramente perdão, Pai, pelos nossos erros, pelas falhas e pelas vezes em que nós agimos em desacordo com a Tua vontade. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e pedir a Deus que o Senhor venha com uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, e nos abençoa, Pai, nos dê sabedoria, discernimento, Pai, para sabermos quem fala realmente através do Senhor, ou através de quem o Senhor fala. Pai, nós pedimos que o Senhor abra as nossas mentes e os nossos corações, para que a gente possa ouvir sempre o Evangelho genuíno, Pai, o Evangelho da simplicidade que é Cristo Jesus. Então nós pedimos que o Senhor nos proteja sempre com sabedoria, Pai, para que a gente possa seguir a Tua palavra, e em nome de Jesus é que nós o fazemos. Amém. Meus amados, terça-feira que vem estaremos aqui novamente com mais uma mensagem de Deus para o seu coração, tá bom? Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.